Pai querido, Deus do Universo, Criador dos céus e da terra, em Tua presença estamos neste momento, queremos buscar o Espírito Santo para que possa nos conduzir em toda a verdade. Enquanto acompanhamos os eventos finais, que o Espírito Santo possa nos iluminar, nos preparar, nos consagrar, nos fazer perceber que a sua vinda é iminente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Saudações, é um prazer estar convosco, amados irmãos, em mais uma atualização profética neste dia 23 de novembro de 2022. Quero saudar de uma forma especial com as palavras do apóstolo Paulo em sua segunda carta a Coríntios, capítulo 13, verso número 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Bem, a leitura deste texto já pode deixar algumas pessoas um pouco confusas logo no começo, mas fato é que a Bíblia nos ensina a existência de três pessoas coeternas no plano da salvação. Todos nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Mas não quero falar disto hoje, podemos preparar um tema só falando disto. Meus queridos irmãos, deixe-me dizer uma coisa muito importante para todos. Aquilo que nós estamos mostrando ao longo dos meses, dos anos, aquilo que a Bíblia e o Espírito de Profecia nos dizem sobre o cenário dos eventos finais, hoje estão se tornando uma realidade. Estão nos mostrando, na verdade, quanto tempo nós temos mais neste mundo. Não estou aqui para marcar data nenhuma, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Não estou aqui para fazer isso. Apenas para dizer que os eventos finais estão aqui diante de nós. Nós estamos no fim e precisamos nos preparar, queridos irmãos. Deixe-me começar esta apresentação mostrando algo surpreendente de 2 dias que aconteceu há 2 dias atrás. E avançamos. E eu adianto dizer que esta conversa vai ser um pouquinho longa. Convido você a acompanhar toda ela para que entenda aonde estamos na história profética. Vimos aqui 20 de novembro de 2022. Elon Musk restaura a conta de Donald Trump no Twitter após pesquisa online. Veja aqui. O que é uma pequena insurreição? Elon Musk dá as boas-vindas a Trump de volta ao Twitter. Lemos aqui, amados irmãos. Elon Musk está restabelecendo a conta do Twitter de Donald Trump, encerrando uma proibição instituída no site de mídia social 2 dias depois que os seguidores do ex-presidente invadiram o Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. O novo proprietário do Twitter tomou a decisão após realizar uma pesquisa pedindo aos usuários do Twitter que votassem sim ou não sobre se Trump deveria ter permissão para voltar ao site. Na pesquisa, 52% votaram afirmativamente. O povo falou: Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei, tweetou Elon Musk. Ele usou a frase latina que se traduz em a voz do povo, a voz de Deus. Queridos, a voz do povo, a voz de Deus. Vejam só isto aqui. Aqui está. O povo falou. Trump será reintegrado na plataforma. Porque a voz do povo é a voz de Deus. Falou, tweetou Elon Musk. A voz do povo é a voz de Deus. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Que essa frase, a voz do povo é a voz de Deus, foi usada nos contextos passados. A lei dominical foi usada nos contextos passados, a união igreja-estado foi usada nos contextos passados, a perseguição do povo de Deus, certo? Deixe-me ler aqui uma passagem de Alonzo T. Jones, um homem que escreveu vários artigos e vários livros sobre o movimento dominical na América. Nós citamos, é citado no livro de Ellen White, The American Sentinel, na verdade na revista. Ele diz: a voz do povo é a voz de Deus. É um ditado muito popular. Isso pode ser esperado pela própria natureza do caso.
pois qualquer coisa que tende a dar às pessoas uma boa opinião sobre si mesmas certamente será popular. Ao mesmo tempo, nunca foi inventado ditado que estivesse mais longe da verdade. É uma das mais perigosas mentiras de Satanás. É uma das mais perigosas mentiras de Satanás. Agora veja o que ele diz aqui. Sendo o Estado romano a divindade suprema, o Senado e o povo eram apenas os órgãos através dos quais suas ideias eram expressas. Daí a máxima Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. Como essa voz deu expressão à vontade da divindade suprema e, consequentemente, do bem maior, e como esta vontade foi expressa na forma de leis, daí novamente a máxima romana que diz: o que a lei diz está certo. Agora escute aqui. É muito evidente que em tal sistema não havia lugar para a individualidade. O Estado era tudo e a maioria era de fato o Estado. O que a maioria disse que devia ser, essa era a voz do Estado, essa era a voz de Deus, essa era a expressão do bem maior, essa era a expressão da mais alta concepção de direito. E todos devem concordar com isso ou serão considerados traidores do Estado. Mas este é o resultado lógico disto, porque se a voz do povo é a voz de Deus, aqueles que não concordam com essa voz da maioria do povo podem muito facilmente serem tratados como traidores do Estado. Meus queridos irmãos, deixe-me fazer uma pergunta agora. Será mesmo que a voz do povo é a voz de Deus? Temos alguns exemplos na Bíblia que nos provam que isto não é verdade, não. Por exemplo, no deserto, quando a multidão clamou para Arão construir um bezerro de ouro, eu pergunto, a voz da maioria, a voz do povo, era a voz de Deus? Não. Mais um exemplo. Josué e Caleb, os únicos entre os 12 que defenderam, que motivaram o povo a tomar Canaã. Mas a maioria disse não. A maioria disse não. Eu pergunto, essa maioria, esse povo que disse não, era a voz de Deus? Outro exemplo. Pilatos, quando estava ali, trouxe Barabás de um lado, Jesus do outro lado. Pediu ao povo, escolham a quem eu vos solte. O povo escolheu Barabás. Eu pergunto, aquela era a voz de Deus? Só porque o povo, a maioria, escolheu Barabás? Agora, eu pergunto, hoje em dia, já que a maioria guarda o domingo, poucas pessoas guardam sábado, significa que a maioria está certa? Que a voz do povo, da maioria, é a voz de Deus? Queridos, já mostrei para vocês aqui. A porta-voz da Casa Branca falou, se você não concorda com a maioria, você é extremo. Eu agora quero colocar o vídeo onde ela fala sobre isto. Claro que estão falando num outro contexto. Mas este é o pensamento que lentamente está se espalhando na América. Vox Populi, Vox Dei. Voz do povo, da maioria, é a voz de Deus. Vejam aqui, amados irmãos. And again, we see majority of Americans who disagree. And so when you are not with where majority of Americans are, then, that is extreme. That is an extreme way of thinking. E novamente, nós vemos a maioria dos americanos que discordam. E, portanto, quando você não está onde a maioria dos americanos está, então você sabe que isto é extremo, que é uma maneira extrema de pensar. Concordamos com isto? Eu não concordo. Este é um engano de Satanás. Agora vejam aqui. A AOC responde à enquete de Elon Musk para restabelecer o Twitter de Trump, dizendo que a última vez que ele esteve aqui, esta plataforma foi usada para incitar uma insurreição. E agora eu volto para o exemplo de Pilatos. Ele trouxe Jesus de um lado, Barabás do outro. A quem quereis que eu vos solte? A maioria, o povo gritou, solte Barabás. Esse Jesus, crucifique-o. Volto a perguntar,
aquela voz do povo era a voz de Deus? Já respondemos que não. Agora, amados irmãos, percebam que Elon Musk fez uma pergunta para o seu público, para os seus clientes no Twitter. Querem que eu restabeleça a conta de Donald Trump, este agitador? E entendam que isto não é um discurso político que estou fazendo aqui. Querem que eu vos solte Donald Trump? A maioria respondeu, sim, solte Donald Trump. O homem que a última vez que usou a plataforma incitou uma insurreição, uma rebelião. Eu pergunto, a voz do povo é a voz de Deus? Entendam, queridos irmãos, que Donald Trump e seu partido republicano são os que estão trabalhando fortemente na América para unir igreja e Estado. Estão trabalhando fortemente, agora eu vos digo, estão trabalhando fortemente para restabelecer um sábado na América. Para restabelecer a guarda dominical. Não estou brincando, vou mostrar aqui para vocês. Mas lembrem, amados irmãos, que este partido, que agora estão soltando o porta-voz, entre aspas, deste partido, para voltar ao Twitter, para propagar suas mensagens, que podem trazer insurreição, que podem provocar rebelião. Queridos, vemos aqui, metade dos americanos espera uma guerra civil nos próximos anos. Vemos aqui. Mas mais de 40% disseram que ter um líder forte para o país é mais importante do que ter uma democracia. Então está claro por que o povo votou a favor do restabelecimento da conta do Twitter de Donald Trump. Queridos, mais de 40% disseram que ter um líder forte para o país é mais importante do que ter uma democracia. Mais de 15% disseram concordar fortemente ou muito fortemente com o uso da violência para salvar nosso modo de vida americano que está desaparecendo. Mais de 10% disseram que a violência seria pelo menos algumas vezes justificada para reinstalar o ex-presidente Trump no cargo este ano. A voz do povo, que dizem que é a voz de Deus, que está ajudando a reerguer um homem e seu partido com objetivos obscuros. Primeiro, dominar a América, unir igreja e Estado, trazer o nacionalismo cristão, que estão dispostos ainda a usar a violência para atingir seus fins, estão dispostos a quebrar a democracia americana para atingir os seus fins. Queridos, nós estamos perante um movimento religioso e político na América que quer tomar o poder a todo custo. Segundo eles, devem preparar a América para o retorno de Cristo. Devem preparar a América espiritualmente para o retorno de Jesus. E acreditem que todos estes políticos, pastores, evangélicos americanos acreditam que Jesus Cristo vem para dominar este mundo durante 1000 anos. Vemos aqui, Boebert diz aos convidados republicanos que fazem parte da segunda vinda de Jesus. Outra aqui, amados irmãos. A deputada Lauren Boebert disse que a humanidade está em seus últimos dias e os cristãos devem se levantar, invocando imagens nacionalistas cristãs ligadas à violência. Os cristãos devem se levantar agora, preparar o caminho para a chegada de Jesus, para encontrar uma nação e um mundo espiritualmente preparado para o receber. Eles acreditam fortemente, como já disse, no domínio de Cristo nesta terra por 1000 anos. E eu digo mais. Este tipo de pensamento, este tipo de crença, está muito mais propensa aos enganos dos últimos dias. Porque a Bíblia nos diz, o Espírito de profecia nos diz também, que Satanás personificará Cristo. Se essas pessoas acreditam que Cristo de fato descerá a esta terra, caminhará entre os homens, operará maravilhas durante os 1000 anos, facilmente serão enganados
pelos ardis de Satanás. Eu acredito que a separação entre igreja e Estado não era para o Estado e não era para a igreja. Não se envolver no Estado era para manter o Estado fora da igreja. Jesus estava envolvido na política. E a Bíblia está completamente envolvida na política. Você tem o rei David, que estava na política. Daniel, o profeta, era mais governador do que profeta. Ele era mais governador e era uma figura política. Neemias, aquele que reconstruiu os muros quebrados de Israel, estava sendo uma figura muito política em seu tempo. E aqui está outra coisa. Jesus Cristo, o Messias, que vai voltar a esta terra por 1000 anos e reinar nesta terra por 1000 anos, é uma figura política e o governo estará em seu ombro. Queridos irmãos, vemos aqui, conservadores ligados a Trump estão a 15 estados de uma reescrita sem precedentes da Constituição. Queridos, lá Elon Musk disse que a voz do povo é a voz de Deus. Estão reerguendo agora Donald Trump para espalhar na plataforma Twitter e em outras, os seus ensinamentos e ajudar o seu partido republicano a reescrever a Constituição, a tomar a América em suas mãos. Eu pergunto, esta é a voz de Deus? Queridos, vemos aqui, há uma chance de 50-50 estados pedirem uma convenção constitucional dentro de 5 anos, diz um jurista conservador. Os estados americanos, dentro de 5 anos, vão conseguir alterar a Constituição. Falaram isso em 2022, 1 de agosto de 2022. Daqui a 5 anos estamos falando de 2027. Por quê? Que vários eventos vão se encontrar em aproximadamente o mesmo período no futuro. Não tenho respostas, mas de uma coisa eu sei. Precisamos velar em oração, pois o dia do Senhor está às portas. Vemos aqui, a maioria dos republicanos apoia a declaração dos Estados Unidos como uma nação cristã. O nacionalismo cristão, uma crença de que os Estados Unidos foram fundados como uma nação branca e cristã e que não há separação entre igreja e Estado, está ganhando força na direita. Veja outra. Cristãos evangélicos instados a combater a impiedade. Veja o que é dito aqui. Acredito que estamos em um ponto de inflexão e Deus prometeu que curará nossa terra, disse este ministro aqui. Outra disse, Deus quer que nos envolvamos nos assuntos do governo. Eles dizem aqui, tenho muita esperança para a nossa nação, porque li o final do livro, disse ela, apontando para a sua Bíblia. E nós vencemos. Tenho esperança para a América, porque li o final do livro e nós já vencemos esta batalha. Nós já tomamos o poder do Estado. Nós já transformamos a América num país cristão. Nós já dominamos a América, diz esta política republicana. Leu a última parte do livro. Leu o Apocalipse, amados irmãos. Está isto claro? O livro de Apocalipse nos descreve, no capítulo 13, de forma bem detalhada, que a América, que parece cordeiro, falará como dragão e imporá leis religiosas, formando assim uma imagem da primeira besta, Roma. Veja o que eles dizem aqui. Estamos fazendo coisas para mudar o cenário político em todo o país, bem como no Colorado, disse. Não vamos a público com isso, porque não queremos que o inimigo saiba o que estamos fazendo. Não vamos a público com essas ideias ainda, porque não queremos que o inimigo saiba o que estamos fazendo. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão. E muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Estão agindo como cegos. Não vê que se um governo protestante abandona os princípios que dela fizeram uma nação próspera, estão abrindo caminho para os enganos do papado. Eles dizem, estamos sem tempo. Devemos reconstruir os Estados Unidos da América. Devemos reconstruir esta república constitucional sob Deus.
Alguém pode dizer, mas isto é bonito, isto é maravilhoso. Sim, é maravilhoso. De fato, eles querem transformar a América num país cristão. Parece maravilhoso. Mas o que é que eles vão fazer? Vão impor leis cristãs. E uma delas vou mostrar para vocês ainda nesta apresentação. Queridos, vamos continuar aqui. Vemos aqui as 7 montanhas da cultura que estes homens querem dominar na América. Os dominionistas e nacionalistas cristãos nunca vão parar de pressionar pelo objetivo de governar a América. Nunca. Eles dizem também, somos chamados a fazer parte do plano de Deus para o governo. Queridos, conservadores religiosos mostram vínculo estreito com líderes republicanos. Mas isto não é novidade. Agora, o que eles dizem aqui? Está aqui. Aqueles que não acreditam que os Estados Unidos são uma nação cristã, que deve ser governada por princípios bíblicos, devem sair. Devem sair. Aqueles que não acreditam que a América é um país cristão, que deve ser governada por leis cristãs, deve ir embora da América. Se você não gostar, eu compro sua passagem de avião, trem ou automóvel direto daqui, disse este homem Robinson. Você pode ir para algum lugar que não seja uma nação cristã. Querem expulsar todos os não cristãos da América, dizendo, eu posso pagar uma passagem de trem, de avião, de navio, para você sair da América, porque a América é uma nação cristã e vai ser governada por leis, por princípios cristãos. Agora hoje, este grande movimento está dizendo o que realmente quer. Em tudo isto que estamos mostrando aqui para vocês, nestes meses, nestas semanas, estão nos dizendo agora o que é que realmente eles querem. Restaurar as leis sabáticas na América. Os dignatários da Igreja e do Estado se unirão para subornar, persuadir ou obrigar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por decretos opressivos. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Outra aqui. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste de obter leis dominicais. Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. E quando nós lemos estas passagens do Espírito de Profecia, de Ellen White, algumas pessoas ficam sorrindo, ficam rindo, ficam zombando. Estes estão perdidos. Mas agora, diante disto que vou mostrar, o que é que nós podemos afirmar? Meus queridos irmãos, os eventos finais estão sendo rápidos. Veja aqui, 16 de novembro de 2022. O best-seller cristão nacionalista, enraizado no Volk, na pátria e no patriarcado, é a relação de sangue de um certo manifesto alemão do século XX. Não vou explicar muito sobre esse título, pode ser um pouquinho difícil de compreender, mas vamos entender aqui. A verdade é que foi lançado um livro em 1º de novembro de 2022, com um título, está aqui o título, O Caso do Nacionalismo Cristão. Você pode procurar na Amazon, está aqui, a $22. Pode procurar também em outros sites, ao mesmo preço. O Caso do Nacionalismo Cristão. Estão vendo o mapa da América e uma cruz no centro. É isto mesmo que eles querem. Tornar a América num país cristão. Quem escreveu isto? Stephen Wolfe. Stephen Wolfe. Eu prometo amanhã fazer uma atualização mostrando
as palavras deste homem em uma entrevista que ele participou. Veremos amanhã, se Deus quiser. Queridos, neste site National Conservatism, eles dizem o seguinte: o caso do nacionalismo cristão. É o grupo que impulsionou, que patrocinou este livro. Eles dizem: uma declaração dos princípios deste conservadorismo nacional, que publicou este livro, que patrocinou este livro. Eles dizem: somos cidadãos de nações ocidentais que observaram com alarme como as crenças, instituições e liberdades tradicionais que sustentam a vida nos países que amamos foram progressivamente minadas e derrubadas. Então, os políticos religiosos que fazem parte deste movimento do conservadorismo nacional são pessoas cansadas de verem suas crenças, instituições, suas tradições religiosas derrubadas. Eles dizem: vemos a tradição de nações independentes e autogovernadas como a base para restaurar uma orientação pública adequada em relação ao patriotismo e coragem, honra e lealdade, em relação à religião e sabedoria, em relação à congregação e família, em relação a homem e mulher, em relação ao sábado e ao sagrado, e razão e justiça. Meus queridos irmãos, eles mencionaram aqui uma lista de coisas que sonham um dia restabelecer com base em suas crenças. Restaurar com base em suas crenças. E uma delas está aqui: o sábado. O sábado e o sagrado. Meus queridos irmãos, voltamos agora para o site. Está aqui. É dito: como pesquisador, diz aqui o autor deste artigo, comentando sobre aquele livro que foi lançado em 1º de novembro de 2022, está claro? Sobre este livro aqui. Ele está comentando sobre este livro, o caso do nacionalismo cristão. E ele diz o seguinte: como pesquisador, acompanhei a ascensão do nacionalismo cristão branco nos Estados Unidos por anos, acompanhando pregadores, comícios, políticos, milícias e, infelizmente, insurreições. Ele diz: como ex-ministro evangélico, é um mundo que moldou minha juventude. No entanto, mesmo depois de anos pesquisando alguns dos cantos mais feios da internet e vivendo alguns dos espetáculos político-religiosos mais sensacionais do país, há momentos em que você não consegue acreditar no que está lendo e no que outros também estão lendo. Em outras palavras, este comentarista está dizendo: vivi em um ambiente cristão evangélico, mas de tudo que eu já presenciei, eu não consigo acreditar no que estou lendo, falando daquele livro, A Era do Nacionalismo Cristão. O caso do nacionalismo cristão. Continua. O caso do nacionalismo cristão, de Stephen Wolfe, já é um best-seller, o maior vendedor. Está entre os 2.000 livros mais vendidos na Amazon há semanas e desde seu lançamento em 1º de novembro está entre os 500 melhores. Este não é outro texto marginal divulgando uma ideologia obscura. O site do National Conservatism o coloca no topo de sua seção de livros e aparece em um momento em que os cristãos americanos começaram a aceitar de bom grado o rótulo de nacionalista cristão. Agora ele diz aqui: o nacionalismo cristão está tendo um momento. Estudiosos e jornalistas estão sinalizando seus perigos em artigos de opinião e livros. Pregadores e políticos estão encorajando seus rebanhos a assumirem a identidade com orgulho, como forma de mesclar sua fé e política. No entanto, mesmo que o nacionalismo cristão tenha se tornado parte da linguagem comum no último semestre, o livro de Wolfe sinaliza a perigosa escalada deste movimento. Em outras palavras, ele está dizendo que este livro é perigoso, porque expõe os
planos que este movimento nacionalista tem na América. E eu vou mostrar para vocês aqui. Continua. Além disso, embora o livro tenha acabado de aparecer, não deve ser menosprezado. Como ex-ministro evangélico, conheço-o como tipo de trabalho que acaba nas mãos de celebridades evangélicas, seminaristas, pastores rurais e influenciadores cristãos em busca de uma justificativa teológica e intelectual para seus impulsos políticos e culturais mais básicos. Para alcançar sua visão de um Estado nacionalista cristão, Wolff argumenta que é necessário derrubar os próprios fundamentos da democracia americana. Eu acho que os irmãos não entenderam isto. De acordo com o autor deste livro, para que eles consigam estabelecer o nacionalismo cristão na América, precisam derrubar os fundamentos da democracia americana. Por quê? Que os republicanos, esses líderes políticos e religiosos, querem tanto uma convenção de estados para emendar a Constituição? Em sua opinião, é impossível formar uma nação em torno de um credo composto de princípios universais, como o direito de buscar a vida, a liberdade e a felicidade, e a ideia de que todos os homens são criados iguais. Em outras palavras, a Declaração de Direitos simplesmente não funciona quando se trata de identidade e formação nacional. O que ele diz? Ele diz que para este movimento, liberdade, felicidade, direitos individuais simplesmente não funciona para esse tipo de pessoa, para esse tipo de mentalidade. Mais uma vez, as ressonâncias com a visão de Hitler sobre a nação são estranhas. Hitler diz, neste livro, que o propósito do Estado é manter uma comunidade de pessoas que são fisicamente e espiritualmente semelhantes, e assim preservar a existência da raça. Que todos sejamos semelhantes na sociedade. Que não haja diferenças culturais, que não haja diferenças religiosas, diferenças nas crenças, nas práticas. Aqui está uma pergunta. Como é a visão de Wolff de nação cristã no terreno? Qual é a visão dele, que espelhou no livro? Qual é? Vimos aqui, amados irmãos. É uma nação governada por hierarquia de líderes cristãos, com um príncipe cristão no comando. Vou ler de novo. É uma nação governada por uma hierarquia de líderes cristãos, com um príncipe cristão no comando. Wolff também defende a aplicação das leis sabáticas. Wolff também defende a aplicação das leis sabáticas e a punição da religião falsa. Ou seja, qualquer coisa fora da prática cristã aprovada pelo Estado. Esta frase resume todas as profecias que estamos apresentando aqui para vocês, amados irmãos. Sim, porque eles falam aqui de uma hierarquia de líderes cristãos, com um príncipe no comando. E quem será esse príncipe no comando? Bem, a profecia nos diz quem será. E eles falam também de aplicação de leis sabáticas. Está aqui, amados irmãos, uma lei dominical na América. A punição da religião falsa, ou seja, de todos aqueles que não buscam uma prática cristã aprovada pelo Estado. Meus queridos irmãos, se esta frase não nos diz nada, eu fico preocupado. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado o quê? Uma imagem da hierarquia romana. Queridos irmãos, eles falaram aqui sobre hierarquia de líderes cristãos, com um príncipe cristão no comando. Estão formando uma imagem da hierarquia romana. Estão formando uma imagem da besta. E diz aqui Ellen White, e a inflição de
penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. O livro O Grande Conflito, página 445. Uau! Incrível este livro, Grande Conflito. Agora eu entendo por que na América não estão muito felizes com a sua divulgação. Fato é, amados irmãos, que se Ellen White não foi inspirada por Deus para escrever estas coisas, tendo ela apenas a 4ª classe, ela era uma adivinhadora. Queridos, no ano passado, políticos e pastores proeminentes começaram a se identificar orgulhosamente como nacionalistas cristãos. É uma manobra retórica destinada a tirar o estigma do rótulo e usá-lo para promover uma agenda política alinhada com o trumpismo. No entanto, o argumento do livro de Wolff deve apagar qualquer noção de que o nacionalismo cristão é uma força benigna na esfera pública americana. Isto tem que ficar claro. O livro escrito por Wolff deve apagar qualquer noção de que este movimento nacionalista é uma força benigna para a esfera pública americana. Não é não. É uma força maligna para a América. Ele refuta abertamente a democracia constitucional em favor de uma nação mediada por um líder cristão que é o chefe do povo. O que ele disse no livro? O best-seller da atualidade. Que a América deve acabar com a democracia constitucional em favor de uma nação mediada por um líder cristão que é o chefe do povo. Por isso que estão dizendo a voz do povo, a voz de Deus. A voz do chefe do povo, a voz de Deus. Meus queridos irmãos, seria fácil descartá-lo como um obscuro tratado teológico vindo da periferia da direita cristã. Mas já está nas mãos de um exército de líderes nacionalistas cristãos preparados para levar esta versão do Evangelho ao seu povo. Em outras palavras, o caso do nacionalismo cristão já está sendo feito. Não é se vai acontecer, já está acontecendo. Não é se as pessoas vão aceitar isso, já está acontecendo, amados irmãos. Todo pastor e político cristão que prontamente aceitou o rótulo de nacionalista cristão deve ser questionado se concorda com as leis sabáticas, se concorda com a negação do sufrágio feminino e a eliminação da Constituição que ancora a nossa democracia. Se nada mais, este livro, nesse caso, fornece um teste decisivo para o que o nacionalismo cristão realmente significa em praça pública e uma chance de perceber as trágicas consequências que pode ter para o nosso país. Este livro está mostrando o que é de fato o nacionalismo cristão e as trágicas consequências que trará para a América. E muitos dizem, não, isto não significa nada. Bem, queridos irmãos, estamos terminando a nossa conversa, mas vejamos aqui. No The Washington Times, a ascendência do conservadorismo nacional. Eles acreditam, corretamente, que um foco renovado nas ideias tradicionais sobre a natureza do relacionamento entre os cidadãos e a sua nação levará a um recrudescimento da confiança nacional e da grandeza nacional. Agora é dito aqui. Por fim, o projeto tem em si o sentido de uma restauração necessária. Nas próprias palavras da declaração, vemos aqui a declaração. Vemos a tradição de nações independentes e autogovernadas como a base para restaurar uma orientação pública adequada em direção ao patriotismo e coragem, honra e lealdade, religião e sabedoria, congregação e família, homem e mulher,
o sábado e o sagrado, e a razão e a justiça. Meus queridos irmãos, está aqui o objetivo central deste movimento. Restaurar também as leis sabáticas. Para aqueles que dizem que a lei dominical é uma loucura, que isto foi inventado pelos adventistas, foi inventado por Ellen White. O que é que dizem agora em relação a isto? O que é que dizem agora em relação a isto? A profecia, de uma coisa eu sei. A profecia não falha. Deus não adivinha o futuro. Ele conhece o futuro. Ele conhece o futuro. E nos apresentou na profecia que nos últimos dias a lei de Deus, os mandamentos de Deus seriam atacados. E o povo que os guarda seria atacado de forma especial. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar contra o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E João diz depois, por isso, viu uma besta surgir do mar. Descreve a besta que surgiu do mar, que é o papado, que recebeu uma ferida mortal que foi curada. Sim, mas depois da cura seria reverenciada, adorada. A partir do verso 11, capítulo 13, Apocalipse, João descreve outra besta que vem para ajudar a primeira, vem para ajudar Roma a restabelecer a supremacia perdida. Diz que esta segunda besta parece cordeiro, parece uma nação cristã que defende princípios cristãos, mas vem simplesmente para falar como dragão, para falar como Satanás, a agir em defesa dos interesses da primeira besta. Diz no versículo 12 que ela faz com que toda a terra adore a primeira besta. Nos versos seguintes nos descreve que fará com que todos tenham uma marca. A marca da besta, que ninguém vai poder comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. E qual é a marca da besta? Primeiro temos que saber quem é a primeira besta do capítulo 13. Roma. Roma. Então tem que ser algo que exalta Roma acima de Deus. Porque a profecia em Apocalipse 14 descreve outro grupo, os 144 mil, que não terão a marca de Roma, não terão a marca da besta, mas terão a marca de Deus, o selo de Deus em suas frontes. Percebem? Vemos aqui, amados irmãos, a profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de cornos, semelhantes aos do cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante a leopardo. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação, Estados Unidos, impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. O domingo é a marca de Roma. O domingo é a marca da primeira besta do Apocalipse capítulo 3. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando a momentos finais, a momentos decisivos na história do mundo. Há momentos decisivos na nossa história pessoal. E eu quero ler para terminar os conselhos aqui do nosso irmão Paulo, na sua primeira carta, Tessalonicenses, capítulo 5, começando do verso número 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Verso 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão, queridos. Os eventos podem surpreender as pessoas lá fora, podem surpreender os ateus. Mas o cristão adventista não precisa ser pego de surpresa, porque não estamos em trevas. Temos a luz da profecia que nos revela o tempo em que estamos vivendo. Verso número 5. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais.
Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Vamos saltar para o verso 16. Alegrem-se sempre, orem constantemente, continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Verso 19. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar. Obrigado, Jesus Cristo, porque não estamos em trevas. Sabemos, porque a Tua palavra nos diz, aonde estamos na história profética. E podemos dizer aleluia. Pai, sabemos que ainda vivendo no mundo estamos sujeitos a quedas. Porque há um inimigo que nos persegue momento a momento querendo nos deixar cair. Pedimos, Senhor, forças para lutarmos e vencermos por Ti, Senhor. Guarda-nos até o fim. Mantenha a nossa fé viva até o final. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe, amado irmão. Nos vemos na próxima atualização, onde continuaremos acompanhando os eventos finais da história do mundo. Até a próxima.